Qual a diferença de tradução e adaptação para a dublagem? A tradução é um trabalho feito não pelo dublador, mas sim por um tradutor, como o nome já diz, e ela pode ter ou não a adaptação, porque se o tradutor for um tradutor especializado para a dublagem, ele já pode pensar que aquela tradução vai para um estúdio de dublagem e já modificar um pouquinho o modo como ele vai traduzir de uma maneira menos formal, com algumas adaptações de piadas ou de coisas muito específicas da língua. Ou não. Se for um tradutor que não se preocupe com isso ou que não tenha uma especialização para dublagem, ele vai apenas traduzir daquela maneira formal, quadradinha. A adaptação é o que a gente faz dentro de estúdio, nós dubladores e diretores. A gente adapta o que está ali no script para fazer a versão brasileira, porque o nosso trabalho não é simplesmente dublar, vai muito, muito além. É realmente a versão brasileira daquele projeto. E isso engloba colocar da maneira coloquial, do dia a dia, se for um projeto contemporâneo, uma coisa de época, colocar na linguagem de época, se for uma coisa de gueto, ou um desenho animado para criança muito pequena, enfim, especificidades do projeto, da coisa. E aí a gente em estúdio faz isso. Quais as maiores dificuldades da adaptação na direção? É difícil, não é fácil não, porque é difícil você ver uma coisa, ler outra coisa e fazer uma terceira coisa, né? Você tá vendo, muitas vezes eu não falo a língua do projeto, francês, espanhol, japonês, alemão, inglês, o que for. E vamos supor que eu não fale aquela língua. Tá traduzido de uma maneira, só que quando eu vou dublar, eu sinto que tá esquisito, tá duro, não flui. Então assim, eu além de cuidar da parte técnica da dublagem, que é a labial, buscar a labial perfeita, todas as pausas, tudo muito bem encaixadinho, eu ainda tenho que pensar como aquilo vai soar natural para quem estiver assistindo, para o telespectador. E isso numa fração de 20 segundos por loop, que é os pedacinhos que a gente dubla, de 20 em 20 segundos, é assim que nós dublamos. Então assim, é muito rápido. Eu costumo dizer que é fábrica de salsicha, embrulha e manda, embrulha e manda, embrulha e manda, embrulha e manda. Então assim, você tem que ter um raciocínio muito rápido para conseguir fazer isso. Eu vou te falar que isso é a prática que traz. Quando eu tinha menos experiência, eu não era tão rápida. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou rápida pela minha experiência. Mas mesmo assim, tem coisas que você fala, meu Deus do céu, não vou conseguir. Não vou conseguir adaptar isso. O que eu vou fazer nessa frase, nesse texto? A cabeça dá um nó. E aí ajuda, eu costumo dizer que somos uma pirâmide. Eu, o operador e o dublador. A direção, o dublador e o operador. Cada hora um vem com uma ideia melhor. Entendeu? Qual a diferença de ser um tradutor, diretor e dublador e só tradutor? A pessoa que só traduz, né, ela tem uma visão muito micro do que é, né? Ela assiste ao filme ou à série e traduz, sem maiores preocupações, que aquilo vai ser encaixado naquela labial daquele ator por vários atores, que aquilo vai ser dublado e vai passar na televisão durante 25 anos, porque vai reprisar. A pessoa que só traduz não costuma ter esse tipo de preocupação. Quando o tradutor é tradutor para dublagem, a cabeça dele, né, já faz, já abre mais um pouquinho. Ele tem essa noção do que eu te falei. Isso vai para a boca de vários atores, que vão encaixar na boca daqueles atores, que vai para a televisão, que vai se passar 25 anos todo mundo assistindo. Então assim, já tem uma responsabilidade maior, um comprometimento maior. Quando o cara, a pessoa, a mulher, é tradutora e dubladora, e às vezes até dirige, nossa, aí o que era assim fica... E aí, para quem está em estúdio, por exemplo, eu estou dublando um filme e pego a tradução de um cara, do diretor. O diretor traduziu, adaptou, vai dublar e está dirigindo. Nossa, aquilo flui com uma tranquilidade, com uma rapidez, sabe? A gente pode fazer puramente nosso trabalho de ator, sem se preocupar em ficar quebrando cabeça, em pegar, encaixando o labial e encaixando o sentido. A piada sobre o governador de Illinois. Pra gente não tem nada, a gente não sabe nada sobre aquilo. Como é que eu vou resolver? Se quem traduziu foi um dublador ou um diretor, aquilo já está resolvido. Ufa! Ou pelo menos já está pensado. Olha, ideia boa, mas tive uma outra melhor. Se só quem traduziu foi uma pessoa que é só tradutor, com certeza botou a piada da maneira crua, literal, e a gente fica, meu Deus, o que eu vou botar aí? Para tudo, para o estúdio,
Senta, pensa, fulano pro diretor, me ajuda a pensar, olha a labial ali, ó, uma frase enorme, ele tá falando disso. Ai, volta, vamos ver de novo. Aí perde-se tempo e tempo. Como é que surgem os cargos ou colaboração criativa, no caso da parte dos dubladores? É na hora, tem uma hora certa para colocar, não sei. Cara, é na hora e surge por pura necessidade. Aquilo que eu acabei de te falar. A imagem tá ali, o bicho tá pegando, entendeu? Você viu que é uma cena muito engraçada. É uma cena, ou então, de muito drama, uma cena muito tocante, alguma coisa que seja extrema. E aí você vê que o que está escrito ali não vai atingir o telespectador, não condiz com aquela imagem, a imagem é impactante, mas o que está sendo dito não é. Ai, o que a gente pode resolver ali? Como é que a gente... Põe um caco. Como é que você falaria? Como é que uma situação dessa pessoa falaria? Como é que... E aí vem o caco. E quando o caco vem bonito, vem encaixadinho, vem... salva, gente. Olha, nossa... E aí fica genial. Entendeu? Então, assim, o caco não tem hora. Não é nada regradinho, somos atores. Não trabalhamos com tanta disciplina assim. Deixa vir. Trabalho de ator, você está ali criando, dublando, criando, sua intuição bombando, olhando, tendo entendimento daquela cena, entendimento daquela personagem, o diretor te ajudando, o texto tentando fazer ele fluir. Quando vem um caco que encaixa, fala yes! Ufa, que bom, próximo. É importante o caco também encaixar no... Só se encaixa, a gente só deixa caco acontecer, eu digo direção, se encaixar. Às vezes é muito engraçado, mas naquela boca, naquela personagem, naquele projeto, naquele filme, naquela cena, é engraçado, olha, é bom, mas aí não. Então não. Não dá pra você ficar fugindo. Nesse caso, então, qual seria a grande importância da tradução e da adaptação para a dublagem e por que ela é necessária? A adaptação é tudo, né? Não teria a menor graça se nós pegássemos a tradução literal e falássemos. Primeiro que não ia bater as labiais, né? Ia ficar tudo assim, é como se eles batessem assim e nós batêssemos assim, ou vice-versa. Então, assim, primeiro a questão de labial, a gente poder encaixar cada labial. Segundo, uma questão de entendimento, porque a dublagem nada mais é do que comunicar. Né? Nós atores que estamos ali dublando, nós atores / dubladores, somos essencialmente comunicadores. Eu estou comunicando a história daquele projeto, do desenho, do filme, do documentário, eu estou comunicando. Se não rola uma adaptação, como é que você que está em casa vai entender o que está acontecendo? Você está vendo a imagem, mas o texto está meio truncado, eu não estou entendendo o que ela falou. Você entendeu o que ela falou? Você entendeu o que ela falou? Ninguém entende o que ela falou. Então, assim, a adaptação é primordial. Sem ela, não existe dublagem. Sem ela, não existe entendimento. Sem ela, não existe versão brasileira. Isso é versão brasileira. Dublagem é versão brasileira. E a versão brasileira vem da adaptação. É claro que quando está bem traduzido, você vê que foi pensado. Ele não falou o que estava escrito, ele pensou que isso em português não existe. Essa expressão em português não existe. Como é que eu vou então botar? Em que em português a gente fala? Fala assim. Quando chega para eu dublar em estúdio, eu já vi que ele já pensou isso. Falou, já está mais fácil. Mesmo que eu vá mexer naquele texto dele para poder encaixar labial, já está um texto pensado. Quando o texto vem todo duro, ninguém fala assim, mas ninguém fala assim. Literal. É um trabalho dentro de estúdio, é uma perda de tempo. Então, assim, a adaptação, uma boa tradução e uma perfeita adaptação é primordial para uma dublagem ficar incrível, como a que a gente gosta de ver. Qual a diferença da tradução e da adaptação para a dublagem? Então, vou falar da parte no conceito tradutório. Na verdade, dentro da tradução, a adaptação ela faz parte da tradução. Não é, a tradução é uma coisa e a adaptação é outra. E dentro da tradução a gente tem dois conceitos assim maiores, digamos, que é a estrangeirização e a domesticação. Na verdade, a adaptação ela é uma domesticação bem extrema, a grosso modo é assim. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma tradução, é porque às vezes o tradutor ele não está consciente dessa escolha, mas ou ele opta por uma tradução estrangeirizada,
uma tradução domesticada. Vou te dar 2 exemplos práticos assim que dá para entender melhor. Nos Estados Unidos, eles costumam comemorar o dia de São Valentim, né? The Valentine's Day, que para eles é o dia dos namorados. E aí a gente teve um episódio de Bob Esponja que eles falam do dia de São Valentim, o episódio inteiro. Aquela amiguinha dele, a Sandy, eu acho, ela fala Feliz Dia de São Valentim e começa a distribuir presentes para os amigos, porque hoje em dia lá também já existe essa cultura de no dia de São Valentim você distribuir presente para amigo, não só namorado, né? Porque a gente tem o dia do amigo aqui no Brasil e o dia dos namorados. Quando eu fui traduzir um episódio de Jorge o Curioso, é um macaquinho que passa no Discovery Kids, eles passam o episódio inteiro falando do Valentine's Day. E o amigo dele, humano, o dono dele, né? Ele ensina o episódio inteiro pro George que no Valentine's Day ele tem que presentear as pessoas que ele gosta. E aí eu falei, caramba, como traduzir? Não dá para ser Dia dos Namorados. É um desenho para criança de até uns 5 anos, mais ou menos. Vou falar Dia de São Valentim, vai ficar na mesma. Falei, bom, vamos ver do que se trata o episódio. E o episódio inteiro, ele tá presenteando os amigos que ele ama. E ele até fala, esqueci o nome do personagem, mas ele fala, ele me ensinou que no Valentine's Day você tem que presentear quem você gosta. E eu amo todos os meus amigos. Aí eu falei, pronto, vou traduzir para Dia dos Amigos. Não vai prejudicar o original, porque a gente tem que ter esse cuidado na tradução, né? Não vai prejudicar o original e a gente vai adaptar para um conceito que a gente tem aqui no Brasil. Então, nesse caso, foi uma domesticação, uma adaptação. Mas no caso do Bob Esponja, não, foi uma estrangeirização. Então, na verdade, a adaptação, ela é um conceito dentro da tradução. Claro que você pode fazer uma tradução literal ou uma tradução adaptada. Mas, querendo ou não, dentro do projeto, de um capítulo, de um episódio, você vai fazendo as suas escolhas tradutórias. Se você vai adaptar mais aqui ou não, né? Teve um episódio de 30 Rock que eu traduzi, que a cena tá o pai da protagonista, ele resolveu dar uma trégua com a esposa dele, ele vai para uma boate, procurar uma novinha, alguma coisa assim. E aí ele passa a filha dele, ele tá sem óculos porque ele diz que ele não precisa, que ele é jovem. E aí passa a filha dele, ele não vê que é a filha dele, ele canta ela. E aí ele fala, ô gata, não sei o quê. E aí ela fala, oi, pai, o que é isso, não sei o quê. E ele não entende, ele fala, eu e meu amigo somos do FBI, Female Body Inspectors. Aí eu falei, caramba, e tem bem aquela boca, FBI. Como que vai botar isso na dublagem, né? Não vou botar Female Body Inspector. Então eu falei, tá, tem que manter o FBI. O FBI a gente conhece aqui no Brasil, é um conceito tranquilo pra gente, mas o que cabe ali? Eu falei, pô, já sei, nós somos do FBI, fiscais de bumbuns interessantes. E logo depois ele fala, gostei da sua bunda, um negócio assim. Então, super coube, foi uma adaptação, e eu até fui assistir a dublagem desse episódio. Eles mantiveram a escolha, porque também eu posso fazer a escolha e chegar em estúdio e eles mudarem. Mas a ideia, assim, do tradutor para a dublagem, o que ele tem que ter sempre em mente é o que ele puder já facilitar a adaptação, né? Já, por mais que mude, mas não deixar truncado, isso já facilita muito. Então, na verdade, quando você traduz, você tem que ter essa preocupação, mas a adaptação ela está sempre ali. Ela é um processo da tradução, digamos assim. Quais as maiores dificuldades da adaptação, tradução? Na verdade, tem várias, assim. Você pode pegar a dificuldade por ser uma questão do produto. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tem uma série chamada Grande Hotel. Ela é sobre uma família espanhola, eu acho que no século XIX. Então, as adaptações ali moram num hotel e a história do hotel e tal. Você tem que ter cuidado com o vocabulário ali. É uma série policial. Primeiro, você já tem, pelo tipo de produto, essa dificuldade que você tem que saber onde você está pisando. Fora a questão de comédia, a comédia é sempre mais difícil. Por exemplo, esse 30 Rock ou então Friends, caramba, tem muito trocadilho. Aí você vai entrar na parte linguística. Tem piada que é da questão da língua deles,
que eles fazem trocadilhos com palavras que têm o mesmo som, o mesmo fonema. E aí você, caraca, tá, vou pegar uma coisa correspondente aqui, mas tem que encaixar naquela labial. Eu não vou perder o sentido do que tá falando ali, né? Porque antigamente, por exemplo, eu gosto de usar muito esse exemplo, o Manolo, ele disse que quando eles dublavam Tartarugas Ninjas, eles pegavam na bancada o texto, é uma cena de pizzaria, virava o texto ao contrário e ia no improviso, né? E ali surgiam os cacos, as adaptações e tudo. Hoje em dia você não pode fazer isso de jeito nenhum, porque o pessoal tá lá com controle, deixa eu ver o original, deixa eu botar a legenda, deixa eu ver se tá parecido, né? Você pode adaptar e tal, mas você não pode nunca, fora o cliente, o cliente está ali checando, revisando, ele quer saber o que você fez. Então você também não pode aloprar. Então a dificuldade que você tem além de ter uma fidelidade com o original, você tem que ter fidelidade com a sua língua, com a sua cultura, e às vezes é um trocadilho muito regional, ou então o cara faz uma piada com um cara que lutou pela libertação dos escravos de lá. A gente conhece esse cara aqui, eu posso mudar. Também eu não vou fazer uma adaptação totalmente domesticada, por exemplo, substituir um Jimmy Fallon por Jô Soares aqui, né? Vai ficar muito caricato, causa até uma rejeição, um estranhamento, que ainda tem esse outro conceito dentro da tradução, a questão do estranhamento. Porque você pode causar um estranhamento por uma adaptação extrema, que aí o pessoal vai falar, pô, que ridículo, né? Pô, não, eu tô vendo, não é o Jô Soares. Ou você pode causar um estranhamento por uma estrangeirização excessiva, de você manter tudo no original ali e as pessoas, não entendi. Você escuta a plateia rindo, no caso de uma comédia, e não funciona pra você, né? Então você tem essa dificuldade, assim, eu acho que a maior, eu diria que é cultural e linguística. Quando é uma coisa muito específica da cultura de lá, um costume deles, pode ser americano, britânico, whatever, né? Mas se for cultural ou então linguístico, você dá uma travada ali, vai pesquisar, dicionário, site de consulta e por aí vai. Qual a diferença de uma tradução e uma adaptação para live action e animação? Então, eu acho que a diferença... A animação, depende da animação também, porque tem animação que tem termos muito específicos, né? Tinha um desenho do Gloob, que o nome em inglês era Fleabag Monkey Face, em português ficou Eca Meleca. E aí o macaquinho, ele tinha superpoderes nojentos, era um pum, era um espirro, um catarro. Então, assim, tinha termos que o tradutor ele tinha que bater ali com o canal para ver como é que ia ficar essa questão. E dependendo do desenho também, vai passar em que canal, que vocabulário eu posso usar. Tem canal que nem idiota permite falar, então tem que ser, mas também não pode cair no ridículo, ficar tudo seu panaca, né? E geralmente live action tem mais essa flexibilidade, digamos assim. Mas também depende do produto, né? Foi como eu falei, por exemplo, um grande hotel, que é uma coisa do século XIX, você não tem tanta liberdade. Mas um 30 Rock, que é uma comédia, você pode botar ali um palavrão, merda, porra, qualquer coisa assim. E depende também muito do cliente. Cinema tem um cuidado excessivo também. Geralmente cinema tem um cuidado maior com o tipo de adaptação que você vai fazer. Mas também pode acontecer de ser série de TV e o cliente tá lá. Qual é a diferença da tradução para cinema e para TV? Então, o que acontece é que cinema, como eu estava falando, cinema pode ter um cuidado maior com essa questão da adaptação. Porque o cliente está lá, digamos, mais incisivamente tomando conta da sua tradução. Mas existe isso até em grande escala hoje em dia na TV também. Tem muito cliente, os canais Globosat, eles passam todas as traduções para os canais Globosat, eles passam por revisão do canal da Globosat. Então, às vezes quando é desenho, eles pedem, assim que traduz os primeiros episódios, manda nome de personagem, nome de lugar, nome de poder, não importa o que tem lá, né, para poder fazer isso. E aí, às vezes, você faz uma adaptação e aí eles querem a justificativa. Vou dar 2 exemplos de produto. Um de cinema que teve uma adaptação assim que eu nunca esperava que tivesse em cinema, foi o Magic Mike 2 agora. Tem uma cena
que eu acho que um amigo do Magic Mike, eu não assisti, mas pelo que eu vi das polêmicas nos grupos de tradução, ele pergunta pro Mike, se eu não me engano, ele fala, e aí, did you bang? Perguntando se ele comeu a menina, né? E aí, pegou ela? E aí, comeu? E na tradução para legenda, ainda tem essa diferença, né, de dublagem e legenda, mas só para dar um parâmetro assim, na legenda tem um cuidado muito maior. Principalmente por questão de caractere. E aí, no Magic Mike, na legenda, nesse Did You Bang, na legenda saiu, e aí, fez o lepo-lepo? Então foi uma adaptação, assim, uma domesticação extrema, né? Eu até, da parte dos tradutores, foi meio que mal recebido, digamos assim. Eu não sei como é que foi pro público em geral. Mas foi uma adaptação, uma domesticação, assim, bem grande. E passou, o cliente deixou. Eu não esperaria por parte do cliente deixar isso, porque pela experiência que eu tenho do cliente estar ali no pé, tomando conta disso, né? E no caso de série, teve agora RuPaul no Multishow, né? Foi um trabalho suado, até foi uma dublagem assim maravilhosa, eu achei que ficou fantástica. Eu estava na Globosat nessa época, do início da série, então o texto ia para tradução, vinha para a Globosat mexia com o Multishow, fazia as adaptações e eles têm muita referência cultural, ou drag antiga, ou cantora, ou até palavreado. E a gente descobriu que tem dicionário gay na internet, muito bom, assim, ajudou muito na consulta. E mesmo quando ia para estúdio, o dublador lá queria botar um caco, alguma coisa, um vocabulário engraçado, ia. Então, assim, a diferença talvez não seja tão grande nesse sentido de cliente tomando conta, mas eu diria que na TV tem um controle um pouco menor do que no cinema. Tem um exemplo também do cinema que eu acho maravilhoso, foi quando fizeram aquele desenho Tá Dando Onda. Eu não sei se você conhece, se você lembra, que foi o Briggs que dirigiu. E ele deu uma entrevista depois falando desse desenho, que eu acho que foi a Universal, é o distribuidor. Eles chamaram os diretores de dublagem dos principais países lá para fora, para discutir os termos que eles iam usar nesse desenho. E no inglês, a história é de um pinguim, e ele surfa, ele mora num iceberg, né? E ele surfa e ele mora nesse lugar chamado Shiver Pool, que no original é um trocadilho de shiver, de calafrio, de calafrio, com um pool de Liverpool. Então, eles fizeram Shiver Pool. Só que pra gente, quando que a gente vai pensar que tem a ver com Shiver Pool de calafrio, já passou, a cena já correu. E aí eles chamaram os diretores de dublagem para ver o que ia fazer com isso. E aí eles pensando lá na reunião, o Briggs pode falar melhor isso, porque eu li a entrevista dele, ele falou que ele chegou no Rio de Janeiro. E aí ele falou, pô, o pinguim mora num iceberg, ele é surfista, né, surfista carioca, não sei o quê, e ele se chama Cadu e ele mora no Rio de Janeiro. E quem dubla, acho que até o Gustavo Pereira, ele fala com aquele sotaque, né, e aí, cara, não sei o que, pô, eu moro lá no Rio de Janeiro. Super funcionou, foi uma adaptação assim maravilhosa, o cliente estava lá. Eu acho que Portugal aproveitou a ideia do Briggs para a dublagem de lá. E na legenda para o cinema aqui, para o DVD, foi como Shiver Pool ficou. E aí, se você vê, você fala, na legenda não faz sentido nenhum, né? E na dublagem ficou maravilhoso, Cadu, aquele surfista que mora no Rio de Janeiro e surfa e tal. E depois tem uma cena de uma reportagem, eu acho que o Cadu tá dando uma entrevista, e aí tá passando atrás, tem um repórter, corta pra TV, uma chamada, e ele fala, então daqui a pouco a gente volta com o futebol de salmão. E aí foi um trocadilho incrível, porque no original eu acho que tem a ver com futebol, alguma coisa assim, e ele pegou o futebol de salão e botou futebol de salmão. Então, assim, foi um desenho para cinema, que teve o cuidado do cliente, mas que teve uma genialidade incrível, assim, né? Foi super adaptado. Desenho tem isso, né? Como o desenho tem um público infantil e tudo mais, você tem essa liberdade maior de adaptar, até uma obrigação maior, um respeito maior com a adaptação do que com o original. Porque nos filmes costuma ter fidelidade ao nome. Não vou botar Paul para Paulo, né? Vou manter o nome no original. Mas desenho não, desenho é mais tranquilo nessa parte. Quanto tempo você leva para traduzir e adaptar e como é esse processo? Assim, depende do produto. Eu costumo dar um exemplo do 30 Rock, que é uma série que eu tenho traduzido recentemente. Ela tem um episódio, tem 22 minutos. Eu levo o tempo para traduzir um episódio de 30 Rock, o mesmo que eu levo de uma série policial de 42 minutos.
porque 30 Rock tem muita referência local, muita referência linguística, e me dá um trabalho enorme, assim, de pensar nisso. E depois que você passa, quando você para, você trunca, aí você vai em dicionário, tem o Urban Dictionary, que é incrível, ele tem expressões locais lá, e aí você vai dicionário inglês, dicionário inglês-português, e aí você vai dicionário português, porque às vezes você chega na palavra, mas espera aí, em português essa palavra é isso mesmo? Você já sabe, mas você quer confirmar e pegar um sinônimo, tem o sinônimos.com.br, também ajuda bastante. Então, depende do produto. Eu levei um longa, por exemplo, te dar um exemplo, uma série de reality show, tipo esses realities de casa ou alguma coisa assim, ela no final, ela dá uma tradução de 10 mil e poucas palavras. Eu fiz um longa de 1h50 e deu 9 mil palavras. Então, um longa de 1h50 para um episódio de 40 minutos. Porque reality é assim, fala um por cima do outro direto, né? E um longa não, é uma coisa dramatizada, então, interpretada, né? Tem roteiro. Então, só para te dar um parâmetro assim, de quantidade de palavra. Então, mas o longa fluiu, ele vai muito mais. Eu levei o tempo de dia que eu levo do longa, eu levo para um episódio de reality. Então, e também tem a questão do prazo, né? Dependendo, eu tento pedir 4 dias, mas, Raiane, não dá, 3. Gente, vai prejudicar a qualidade do meu trabalho. Porque tem tradutor também que acaba aceitando uma coisa assim meio louca, mas é o seu nome que tá ali, depois vai para dentro de estúdio e todo mundo, quem foi que traduziu isso aqui? Pô, essa adaptação tá horrível, caraca, olha o tempo que eu tô perdendo aqui dentro, né? Então você tem que saber também o limite, não, até aqui eu posso ceder, até aqui eu não posso. E aí você vai calculando esse tempo. Eu sempre peço, tá? Chegou um produto novo, Raiane, o que é? Joga aí na internet, é um longa, nome tal. Aí eu vou ver do que se trata. Eu preciso de tantos dias para isso. Ou então é reality, gente, eu preciso de mais tempo. E tem série que você divide com outros tradutores. E aí eu falo, tem o e-mail deles pra gente trocar vocabulário. Por exemplo, o Say Yes to the Dress tem muito nome de corte de vestido. Então, o 30 Rock mesmo tem o jeito da personagem falar, do outro personagem. E aí é incrível também você... eu acho que entra nessa parte da diferença do tradutor que dubla e o tradutor que é só tradutor, né? É a próxima pergunta, se eu não me engano, né? Quando o tradutor ele é só tradutor, eu sempre falo que é ótimo ele fazer um curso de dublagem, mesmo que seja um curso curto, tem curso de 1 mês, para ele sentir. Ele fala para o professor, né? Olha, eu sou tradutor, eu não sou ator, eu estou fazendo curso como experimentação, para ele ir para a bancada, sentir o que é encaixar aquele texto na boca, porque isso dá uma diferença enorme. Quando você pega uma série policial, o cara tá lá, não sei o que, volta aqui, ferido, blá, 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 você travou, aí você, caraca, peraí, posso cortar a palavra? Você começa a sentir o que é ter essa dificuldade, né? Então, quando o tradutor ele passa por essa experiência, é muito bom. No caso, eu sou dubladora também, então tem muitos tradutores que são dubladores, tipo o Serginho Cantu, o Manolo, o Briggs, mas isso já ajuda muito, porque quando você sabe o que é ir para a bancada e encaixar aquele texto na boca, e aí você presta atenção naquilo, você acaba tendo um cuidado maior. Quando você já traduz, você já está pensando, você repete em voz alta para ver se encaixou. Claro que não fica perfeito, porque às vezes encaixou na minha boca, não vai encaixar na boca da Mabel, não vai encaixar na boca do Briggs. Ela fala mais rápido, eu falo mais devagar, ou então o contrário, né? Mas você já deixa ali meio que semi-pronto pro dublador. Quando você tem essa consciência do que é a dublagem, do que é ir para a bancada, isso já melhora, assim, sei lá, em 100% a sua tradução. É uma diferença gritante. Você sente quando na bancada, esse tradutor, ele é só tradutor. Ou então ele é tradutor e dublador, já tem uma diferença. E uma coisa que eu gosto de fazer bastante eu pergunto pro estúdio, procuro saber, essa série eu tô na 3ª temporada, ela já foi dublada, quem é que dubla fulana, quem é que dubla fulano? Porque o fato de eu saber o dublador já muda o meu jeito de traduzir, eu já penso, caraca, isso aqui o Mauro Ramos falando isso vai ficar incrível. Entendeu? Eu já penso, eu falo, pô, vou botar isso aqui, porque eu sei que a Mabel vai mudar pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou então ela vai aprovar isso aqui, vai... Você já sabe o que o dublador mais ou menos vai fazer. É meio diferente do que... Claro que o reality é meio difícil, então pensar em todas as dobras não tem como.
Mas quando é uma série, um longa que você já sabe mais ou menos para quem vai, te dá um gostinho diferente, assim, porque você já pode ter um cuidado maior, né? Mas também, às vezes, o tempo não permite, né? E você tá lá, fábrica de salsicha, traduz, tem 3 dias para traduzir, vambora, dali já no dia seguinte já tá em estúdio. Tem coisa que me mandaram assim, Rayane, chegou um negócio aqui, o cliente quer esse teste até 6 horas traduzido e dublado. E falaram, tá, eu entrego até as 4, você dubla até as 6 e manda pro cliente às 6. Foi muito loucura. Foi um desenho e eu mandei assim, olha, eu já sabia o cliente, isso ajudou, era Gloob, não sei o quê, então eu falei, tá, então eu já sei como é que é mais ou menos o esquema deles, então isso já me deu um feedback muito maior, assim, eu tinha um background pronto, né? Mas, então é uma loucura, mas o que acontece? Isso já ajuda bastante, quando você tem essa visão, já meio que tira um processo de lentidão, você ganha velocidade na sua tradução, quando você tem essa noção. Você utiliza algumas estratégias de tradução, de adaptação para... Como eu falei antes, eu tenho em mente, claro que existem inúmeros conceitos tradutórios, né? Mas eu tenho em mente sempre esses 2 conceitos, o de estrangeirização e o de domesticação. Porque o que é importante o tradutor saber é a responsabilidade que ele tem ali na mão dele, como tradutor, o poder que ele tem, não de assim, mas a responsabilidade que se ele quiser, ele apaga o original. Ele tem que respeitar aquele original. Ele tem um original e ele tem uma língua-alvo, que é a língua dele, e que ele precisa passar aquela mensagem do original, mas de uma forma que o público entenda e que não vai atrapalhar o trabalho do dublador e que ele vai aproveitar aquilo. Então, é uma responsabilidade assim muito grande, porque às vezes você chega e manda um texto ótimo pro dublador. Caramba, tá super adaptado. Mas aí quando você vai ver, eu falei, peraí, isso não tava isso aqui no original. Caraca, mudou. Mudou totalmente. E aí você vai. Tem um exemplo, uma colega minha, tradutora, já pegou um filme que era no francês, só que aí o script veio para ela em inglês e ela ia traduzir para o português. E aí, por acaso, ela tinha conhecimento de francês. Mas aí, no desenho, tinha um macaquinho que ele ficava jogando bolas laranjas, um negócio assim. Só que no francês eram laranjas que ele usava. Então, assim, ela teve que ver, peraí, se eu botar bolas, vai mudar? Ou é importante eu citar que isso aqui é a fruta laranja, né? Vai mudar lá na frente, no desenho, isso vai interferir? Então, isso é muito delicado. Então, sempre que eu traduzo, não é assim, nesse produto eu vou estrangeirizar, nesse produto eu vou domesticar. Não, ali, é full time. Você vai traduzindo, você vai pensando, aqui no caso, eu vou ter que domesticar mais, adaptar mais. Aqui, e pergunta pro estúdio também, pode usar palavrão? Posso botar alguma coisa assim? Por exemplo, tem uma série que eu tô dublando agora, que é um reality, são jovens, eles estão numa casa assim, o objetivo da série é formar pares ideais. E aí eles brigam e tem liberdade do cliente de botar palavrão. Então, no texto, na tradução, já tem algumas coisinhas assim, mas a gente na bancada, a gente coloca muito mais. E aí você bota cacos, você bota, e aí, cara, pô, qual é, cara? Tá maluco, meu irmão? Pô, vai dar caô, hein? Então, assim, no caso, você como tradutor, você pode perguntar pro estúdio, posso ter liberdade? Ou então entra em contato com o diretor. Eu gosto de saber quem vai dirigir aquela produção. Que aí eu bato papo direto com o diretor. Diretor, posso botar? Vai dar caô? Ih, deu ruim, qual é? Aí, não, bota que isso já ajuda. Pô, Rayane, esse cliente é meio tenso, não bota não, deixa que eu resolvo aqui. Então isso até já poupa um trabalho. De chegar lá na frente, você fazer uma tradução dura e lá na frente o diretor, pô, ele tá me dando trabalho, né? Então é meio que, assim, você vai traduzindo, você vai pensando. Eu gosto de ter sempre esses 2 conceitos em mente, o de estrangeirização e de domesticação. E aí o produto vai me dizer o que é e o cliente vai me dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E aí nisso tudo, para você, qual é a grande importância da tradução, da adaptação e por que ela é necessária? Eu acho que, assim, não dá para você fazer uma tradução literal, né? E também comparar com uma tradução literária, por exemplo, uma tradução técnico-científica. São produtos totalmente diferentes, áreas diferentes. Ali você está traduzindo um texto que vai ser interpretado por um ator.
Então aquilo precisa estar natural, vai ser falado. A dublagem bem feita é quando você não percebe que aquele filme foi dublado, né? Você viu e aquilo tá perfeito. Você não tá assim, pô, que dublagem. Aquilo fluiu. Então, a importância é que você tem que dar um produto bom ali, maleável, digamos assim, para ele encaixar na boca, ele fluir na boca. Por mais que aquele texto vá ser mudado, uma palavrinha ou outra, o dublador faz isso, é normal. Mas você não pode dar um texto duro, né? E a adaptação, ela existe porque você está transformando uma coisa de uma língua original para uma língua alvo, né? Além da questão linguística, tem a questão cultural. Como eu falei do exemplo do Bob Esponja ou do Jorge Curioso. Depende do que é. É para criancinha, eles vão entender o que é dia de São Valentim, ou então pode botar um dia do amigo, eles sabem o que é um dia do amigo. Então você vai vendo isso, né? A adaptação ela é extremamente importante nesse sentido, do tipo de produto, o tipo de público, né? Você tem ali uma cultura, um público para atingir. Você atingiu, tá maravilhoso. A adaptação ela tá ali para isso, para te dar meios para alcançar aquele público. E a necessidade dela, justamente essa. A necessidade é dessa, é que a dublagem ela tá ali. Quando você vai fazer um produto audiovisual, você tem closed caption, você tem a dublagem, você tem a legenda, a audiodescrição. O objetivo de todos é passar a mensagem para um determinado público, né? No caso da dublagem, tem gente que vê dublado porque não entende o inglês, porque não é tão rápido lendo, ou porque gosta, porque quer... eu tô ali descansando, eu não quero me dar o trabalho de ler, eu quero ouvir, eu gosto de ver as vozes, tem gente que é fã da dublagem. Então, a necessidade é de você adaptar e fazer aquele produto bem feito. Você precisa da adaptação para ele ficar bem feito, porque você está pegando um negócio de uma outra cultura, de uma outra vertente, você está ali com outra língua e você tem que botar na sua língua, como se fosse ali uma pessoa passando na rua, uma pessoa falando com a outra. Tem que soar natural para as pessoas que estão assistindo. Quando vocês vão traduzir, vocês recebem só o roteiro ou vocês assistem também? Você recebe o vídeo e o script original e aí você vai traduzir e criar o script em português. Acontece às vezes do estúdio falar, olha, o prazo está apertado, vai traduzindo do script, mas você precisa ver o vídeo, porque geralmente eu costumo falar, não, eu só começo quando eu receber o vídeo. Por quê? Já cansei de pegar o script que está ali do inglês, porque eu traduzo do inglês, por isso que eu estou usando o exemplo de inglês. Não é o mesmo script do vídeo, ainda não foi o vídeo editado. Então tem cena que está ali que não vai estar no vídeo. E tem cena que foi a segunda cena do vídeo, ela está lá embaixo. Então se eu ignorar o vídeo e traduzir aquele script inteiro, quando o pessoal pegar o vídeo vai falar, gente, o que é isso? Uma bagunça. Ou então, pode ter fala que tá ali, que não tá no vídeo, ou então tem muita coisa. Na dublagem a gente tem que colocar vozerio, isso geralmente não tá no script. Então, o processo de tradução, você abre o script original, abre o vídeo, e aí você abre a sua página, o script ele tá ali embaixo como suporte. Mas você vai ouvindo, vai traduzindo, vai vendo o nome de personagem no script, é um triângulo. Você traduz com essas 3 ferramentas.